Olá, meus queridos, como vocês estão? Nós estamos aqui no primeiro podcast Pela Fé. É um programa que Deus tocou no meu coração. Isso aqui é para honra e glória do Senhor. E hoje eu tô aqui com um casal muito especial, um casal que minha família ama eles de coração. E eu já falei isso para eles algumas vezes. Eu acho que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, e hoje a gente vai conversar sobre a palavra de Deus, trocar algumas experiências, e eu tenho certeza que isso vai ser muito edificante para sua vida. Hoje eu tô aqui com Sérgio Calohane, presbíteros na igreja onde a gente congrega. Eu tenho a honra de congregar junto com vocês. Eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pela vida de vocês. Queria deixar isso bem claro aqui. Vocês, eu falo isso pro Sérgio direto, vocês são um exemplo de Deus para minha casa, para minha família. E sejam bem-vindos no Pela Fé. Espero que nós consigamos edificar a casa de alguém, a vida de alguém, através desse pequeno projeto, e que o Senhor possa nos direcionar, porque é para honra e glória do nome dele. Amém. Amém. Obrigada pelo convite, obrigada por poder nos convidar para estrear, né, esse primeiro programa desse podcast. Desde já é muito importante que todos saibam que isso é para honra e glória do Senhor. Amém. E as nossas vidas sirvam de testemunhos e possam edificar a vida de todos vocês que estão ouvindo, e aonde chegar esse podcast, que vocês possam ser tremendamente abençoados, em nome de Jesus. A gente sempre costuma dizer que falar do amor de Cristo, falar do que Deus fez nas nossas vidas, pra gente sempre vai ser muito gratificante, né? Se, independente de ser numa igreja ou numa conversa informal com amigos, sempre vai ser muito gratificante. A gente agradece muito, a gente também tem um carinho muito especial por você, pela sua família, e a gente está muito feliz de estar aqui. Amém. Eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui. E pra gente iniciar, eu queria que vocês contassem um pouquinho da conversão de vocês, como que foi. E também que vocês falassem um pouco sobre viver fora, sobre viver o evangelho fora do Brasil. A gente tem várias experiências aqui, nós conhecemos vários brasileiros e de outras nacionalidades que vêm para cá no intuito de melhorar de vida, no intuito de ganhar dinheiro, e eu, por conviver com vocês, eu sei que não é o intuito de vocês. Vocês vieram para cá para fazer a obra de Deus e para viver um evangelho de uma maneira diferente, e eu queria que vocês explanassem um pouquinho isso pra gente. Qual a experiência que vocês têm como fazer o evangelho fora do Brasil, em outra nacionalidade, em outra cultura, né, num país tão frio para Cristo. Sim. A nossa conversão, né, por mim, a Lohane, ela praticamente foi criada em berço evangélico, né? E eu me converti depois que eu casei com ela. Eu frequentava a igreja no começo, mas eu não tinha aquele... Todo mundo, eu acho que antes de conhecer o amor de Cristo, ele acha meio complicado a liturgia da igreja e essas coisas, né? É muito superficial para quem não conhece. E aos poucos eu fui indo, eu fui sentindo aos poucos o Espírito Santo tocando o amor de Cristo, e no começo eu não quis aceitar. Eu não quis aceitar que eu estava sentindo aquilo, né? E foi meio complicado no começo, até o dia da minha conversão, o dia que eu aceitei Jesus, e depois daquele dia todas as coisas mudaram na minha vida, né? A Lohane sempre me apoiou, mas sempre me deixou muito à vontade, assim, para poder escolher. Eu nunca fui pressionado a ir para a igreja ou a seguir Cristo. Eu acho que isso tem que ser um desejo do seu coração, eu acho que isso tem que partir de você. Tanto que a gente costuma dizer, e isso a gente sabe que algumas pessoas vão plantar, às vezes você plantou a semente e outras pessoas vão colher. Em algum momento da vida dela, ela vai lembrar que alguém falou de Cristo para ela. E é bom saber que lá atrás alguém
também já havia plantado a semente, né? Mesmo que seja semente de oração, muitas mães, muitas famílias oram, né? O Sérgio, ele tem um testemunho muito bonito de libertação. O Sérgio já foi viciado em cocaína durante muitos anos. E eu sei que lá atrás, a irmã dele, que sempre foi, né, que foi cristã, que se converteu e tudo mais, ela orou pela vida dele, orou pela família, e pode até ter demorado, né, alguns anos para que isso acontecesse, mas outras pessoas, né, plantaram, semearam, ou em oração, ou falando, e no momento certo o Senhor preparou para que aquilo pudesse frutificar no coração do Sérgio, para que ele pudesse ter as experiências dele com Cristo e ele pudesse dizer sim, né? Isso colocando todo o processo também de libertação dele das drogas, né? O primeiro passo foi se libertar do cigarro, né? Que foi o mais fácil, porque ele não era um fumante ativo. Logo depois foi o processo que foi um pouquinho mais longo, não tão longo quanto eu imaginei. Eu confesso que assim, eu orava muito e pedia muito a Deus para que isso acontecesse, mas eu vi aquilo como algo mais distante. E o Senhor fez assim de uma maneira muito grandiosa, algo que eu tinha em mente que pudesse demorar mais pelo menos uns 3 anos, e o Senhor fez assim, como se fosse num passe de mágicas, né? Mas não literalmente, mas o Senhor fez, ele transformou mesmo da água para o vinho a vida do Sérgio. Foi um processo que não foi um processo assim maçante, né? Não, foi algo foi bem suave, bem tranquilo. E claro que enquanto ele ainda estava no uso das drogas, a gente teve alguns processos em casa. A nossa filha mais nova já tinha nascido, e então tinham alguns momentos muito difíceis, né? Momentos em que ele ficava no quarto se drogando durante 3 dias e eu no outro quarto ajoelhado orando. E às vezes, né, talvez alguém possa se perguntar, né, como é que alguém que foi criada no Evangelho, praticamente criada no Evangelho como eu, porque minha mãe se converteu, eu tinha 4, 5 anos, depois de uns 3, 4 anos meu pai também se converteu, então eu fui praticamente criada assim no Evangelho. E como que alguém, né, criado no Evangelho, que a gente sabe que quem vive o Evangelho tem todos os trâmites, né, para você namorar, noivar e casar dentro de uma igreja, tem o processo de oração, o processo de busca e tal, de confirmação e tudo mais. Mas quando a gente se reencontrou, eu tinha 26, 27 anos e assim, foi algo que a gente já se conhecia na escola com 14 anos, teve um flertezinho, alguma coisa ali, mas cada um foi pro seu lado, viveu sua vida. E quando a gente se reencontrou foi nessas idades assim, já um pouco mais maduro, já com alguma experiência. E a gente decidiu, né? Essa experiência serviu para essa experiência de vida, né? Já essa bagagem que teve de nos encontrar, até onde a gente ter se encontrado, serviu como experiência, né? Os relacionamentos, eles trazem bagagens, né? E a sua própria experiência de vida, você vai ser um pouco... você não vai ser tão radical em algumas situações. Você vai pensar 2 vezes antes de falar, você vai ser mais paciente, mais sábio. E isso você adquire com o tempo. Não que os casais mais jovens não tenham, mas a experiência que a vida te dá, pelos erros que você já teve, pelos tropeços da vida, você sabe como lidar com determinadas situações conforme vai passando o tempo, né? Então foi muito importante. Eu queria só falar uma coisa que eu achei legal que vocês falaram, é que a Lohane, ela teve paciência, ela soube lidar com a situação, porque geralmente a gente, quando bate de frente com um problema desse dentro de casa,
Geralmente ou o homem ou a mulher ele é agressivo, né? Ele às vezes quer que o Senhor mude na hora ou transforme na hora, e não é por força e nem por violência, né? Mas o que você falou sobre a intercessão é muito importante. E às vezes a gente não tem noção, e muita gente não tem noção de quão forte é uma intercessão. Exatamente. Porque eu lembro de uma passagem de Mateus 15, que a mulher vai pedir a Jesus pela filha endemoniada. Só que aquilo dali ela está sendo uma intercessora, porque ela não pede a Deus para que Deus resolva o problema da filha dela. Ela pede a Deus para que Deus resolva o problema dela. Ela fala: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então, porque a filha dela estava em casa endemoniada, e nós sabemos que Jesus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Exatamente. Mas enquanto tiver um intercedendo por aquele dali, Jesus vai fazer esse filtro que vai do intercessor para quem está sendo para quem está fazendo, para quem a pessoa está pedindo, né? Então isso é muito importante. E às vezes a gente não tem noção, às vezes a gente ora. As pessoas que estão em casa, às vezes oram pelo filho, oram pelo marido e não tem noção da força que aquela intercessão tem. Exatamente. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa maneira, e nem sempre é assim, né? E é bom que a gente frise bem isso que você está falando, porque eu tive algumas direções, e hoje, passado o tempo, depois que passou-se tudo, eu soube que foi algo do Espírito, porque eu, Lorraine, não saberia como lidar com a situação. Porque, como você disse, né, a gente confirmou aqui, eu vim de um lar cristão. Sim. Então eu não tive contato, assim, dentro do meu lar ou muito próximo com alguém que fosse dependente químico. Então eu fazia uma ideia da dependência química como algo assim muito distante e algo muito pesado, sabe? Muito pesado, extremamente pesado, algo que a pessoa fosse assim... extremamente violento e que tivesse ali decadente. E quando eu me deparei com essa situação, depois que a gente se mudou e aí, né, a gente foi morar junto e tudo, eu comecei a entender que peraí, o negócio tem um outro lado também, tem outras versões, né? Porque o Sérgio, ele sempre teve sempre não, né? Mas depois de adulto, formado e tudo, ele tinha a empresa dele, tinha as coisas dele, tinha uma qualidade de vida boa, tinha um bom dinheiro. Então, assim, não era o extremo, não era pobreza. Ele já era formado quando... Já era formado, ele já tinha a empresa dele, ele já tinha os clientes dele, a clientela dele, ele já tinha uma estabilidade financeira, né? Então, não era pela necessidade como a maioria das pessoas, né, que julgam aí, ou a gente escuta as histórias, aquela pessoa, aquele rapazinho entrou pela necessidade. Não, o Sérgio entrou nessa por curiosidade lá atrás, experimentou e aí foi indo, enfim. Às vezes entra pelo ambiente que convive, pelo ambiente, né? Pelas amizades, sabe? Isso aconteceu na escola, né, amor? Então, assim, a influência das amizades também é muito, 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 muito importante em termos de num geral, de todas as áreas, sabe? Tanto pro bem como pro mal. E nesse caso, né, do Sérgio especificamente. Então, assim, quando a gente fala de oração, o Espírito Santo de Deus também nos dá estratégia para saber lidar com aquela situação. Então, eu não chegava nele e não falava assim, olha, você vai parar com isso agora, eu não quero mais que você faça. Então, o Espírito Santo de Deus me deu uma estratégia para lidar com ele, para que ele fosse largando isso aos poucos. E eu via no Sérgio como que meio que ele estivesse me pedindo ajuda. Então, assim, por várias vezes que eu falei pra ele, olha, não dá mais pra mim. Não tá dando, você tá se afundando, não tá legal, tô vendo a hora de eu não conseguir abrir a porta desse quarto, você ter uma overdose e eu ter que ligar pra ambulância pra vir te buscar. E eu vou falar o quê? Né? E aí eu tava com a nossa filha já, bebê, recém-nascida, e eu falei pra ele, eu não quero isso pra mim e não quero isso pra ela, então você vai ter que mudar. Porque senão não vai ter como a gente
viver e conviver junto. Eu não quero que você tenha contato com a nossa filha dessa forma. Então, acredito que isso também foi pesando, né? Foi essencial para que as coisas começassem a mudar dentro da minha cabeça. E é importante também falar que teve uma mudança, né? Uma ruptura. Precisou haver uma ruptura. Quando eu falo que o Espírito Santo ele nos dá estratégia, é porque assim, a gente dosava, né? Quando você ia fazer, e ele me falava todas as vezes que ele ia fazer. Então ele dosava, olha, e é aquela coisa, vou fazer porque tô triste, vou fazer porque tô feliz. Sempre vai ter uma justificativa. Sempre motivo, tinha né? um motivo, e eu falava assim, tá bom, tudo bem. Então, olha, você faz dosadamente para que você possa voltar a ficar sóbrio novamente e a gente possa conviver aqui como família e tudo mais. E isso foi acontecendo. Mas o Espírito Santo também nos fez, o Senhor deu uma virada na nossa vida, porque quando a nossa filha tinha uns 7, 8 meses, a gente decidiu sair do norte, que a nossa filha, a gente morava no Amapá, então a nossa filha nasceu na região do norte do país, na região amazônica, extremo né? norte, ali já a fronteira já com a Guiana Francesa, ali, bem extremo norte. E ela nasceu ali, e a gente vivia sozinho ali. Tem um irmão que mora lá e tudo, mas tinha a vida dele, o business dele, a gente tinha o nosso, e eu sentia muita falta de estar no meio da minha família. Então a gente decidiu fazer essa mudança, né? Voltar para São Paulo. Tinha uma oportunidade de emprego também lá, né? Para você. Sim. De trabalhar na área dele, mas dentro do banco. E aí a gente fez essa ruptura. Por quê? Porque o ciclo de amizade do Sérgio, lá também eram amigos bem de vida, por incrível que pareça. Você pode achar até engraçado falar, mas tinham promotores, advogados, gente, né, da alta sociedade, de dinheiro, porque a droga lá é muito cara, e que faziam esse tipo de... Então eles conviviam, as festas eram regadas a muita bebida, cocaína, né, êxtase, essas coisas assim. Então a festa deles tinha isso. E o Senhor, eu creio que foi o Senhor que fez essa ruptura, porque isso foi muito importante, né, amor, para que você pudesse deixar. O que as pessoas dizem que são os gatilhos. Quando você se livra dos gatilhos, fica mais fácil para você ter um novo rumo na sua vida. Mas isso não é o suficiente. A ruptura é importante para que você inicie um novo processo saudável ali, né? Você vai ter outros segmentos na sua vida. Então eu já engrenei no trabalho quando a gente mudou e tinha outros ciclos de amizade, e isso foi importante. Mas isso é difícil, porque você vai pensar, você vai ter recaída, vai ter outras situações que vão te levar a fazer isso. Aí você vai lembrar, a memória afetiva é muito pesado para isso. Por mais que você fique ali 3, 4, 5, 6 meses sem, num momento de fraqueza ou num momento de extrema felicidade, você vai pensar, poxa, isso é legal, mas se eu tivesse, teoricamente, turbinado, seria bem melhor. Então tudo isso é complicado. E isso, eu contei muito com as orações da Lohane. Enquanto eu estava num quarto, antes da gente se mudar ali, consumindo a droga, ela estava no outro orando. E aí ela fazia as malas para ir embora e ela não conseguia ir embora. Ela dizia, Deus te ama muito. É a única coisa que eu posso te dizer. Então foi muita sabedoria nesse momento. E quando a gente mudou, eu comecei a ir na igreja, mas eu ia para acompanhar. E isso foi um processo lento. E quando realmente eu tive um encontro com Deus, que foi o dia que eu digo que a minha vida mudou, que realmente eu percebi que aquilo não fazia mais parte da minha vida, que eu poderia viver os próximos dias, poderia criar os meus filhos, poderia seguir em frente com a minha família, ter planos, construir as coisas que eu sabia que eu estava distante daquilo que atormentou a minha vida por muito tempo. E eu queria te perguntar, eu queria que vocês falassem de duas coisas pra gente. É que eu escutei uma frase, não sei se foi até você que falou um dia desse, que fez uma analogia sobre uma pessoa em cima de uma cadeira. Se uma pessoa estiver em cima da cadeira, é mais fácil que quem esteja embaixo descer ela da cadeira do que ela conseguir puxar a pessoa para cima. E por que eu tô fazendo essa analogia? Porque assim, Lohane é uma crente de berço, né? Cresceu no evangelho e ela conseguiu passar por tudo isso. Acredito que
vocês saíam juntos, vocês frequentavam festas juntos. Sim. E você teve força em Deus pra aguentar tudo isso. Ele não conseguiu te tirar da presença de Deus. Então, assim, não deve ter sido fácil, acredito eu. E acredito também que tenha muita gente passando por uma situação dessa. Sim, eu acredito, assim, que foi muito de Deus, assim, foi muito do Espírito Santo, sabe? Foi muito sabedoria de Deus mesmo, porque o mundo que ele vivia, as coisas e as festas, parecia muito atraente, sabe? Parecia muito, assim, saltava aos olhos. Mas eu sabia dentro de mim que não era aquilo, sabe? Então, assim, eu não me misturava mesmo. Eu ia com ele, eu acompanhava ele, porque em nenhum momento eu ia deixar ele estar sozinho, claro. Numa festa, ou numa reunião de amigos, ou num jantar informal ou formal, a gente sempre estava junto. Se era pra ir num barzinho que vai encontrar amigos, ia ter música do mundo, ia ter as coisas lá, eu tava do lado dele. Ele tava tomando a cervejinha dele, eu tava tomando meu suco. Então, assim, e as pessoas, tanto os nossos amigos lá em comum, eles percebiam essa diferença. Tanto que eles mesmos falavam, né? Até hoje eles falam, né? Toda e vez eles mesmos que falam assim, meu, vocês parecem água e óleo, parece que não... E era... Nem era isso, sabe? A gente se dava bem. Nós temos um casal de amigos lá e todas as vezes que eles veem alguma foto, alguma publicação de como é a nossa vida hoje, eles chamam a Lohane no particular e falam: Lohane, o que você fez? O que eu posso fazer para que isso não aconteça na minha casa mais? Eu não quero mais viver a realidade que eu vivo há anos. Eu quero essa transformação na minha vida. E é um divisor de águas. Você tem que se posicionar. Se você não se posiciona, se você não entender que Cristo é a única forma de te tirar desse lugar, vai ficar difícil. Você pode ir para a clínica de recuperação, você pode fazer o que você quiser. Quando você sair da clínica de recuperação, você vai pagar muito dinheiro naquele lugar. As clínicas cobram valores absurdos. E quando você sair, o mundo é o mesmo. Os seus amigos dependentes químicos são os mesmos. A droga está no mesmo lugar, o traficante está no mesmo lugar. Uhum. Então a clínica de recuperação, ela não te conserta. Ela vai te tirar daquele mundo por um tempo. Através de medicação, de abstinência, de tudo isso. Mas você não tem alimento espiritual. Você não tem um suporte para falar: meu filho, eu estou segurando a tua mão. Nos momentos mais difíceis, eu vou estar te segurando. E porque se não é ele, a gente não tem força para nada. Se não for por Jesus, e a gente tem plena certeza disso, de que tudo que aconteceu na nossa vida, o fato de nós estarmos aqui hoje, sempre foi Jesus. Sempre ele desenhou toda a nossa história, ele planejou tudo que ele tinha para nós, porque as coisas sempre aconteceram na nossa vida, assim, muito repentinas. Era assim, vamos mudar. Vendemos tudo na casa, fomos ficar num hotel e depois a gente foi para São Paulo. Aí teve uma casa lá, depois a gente mudou pro nosso apartamento, mobiliou o nosso apartamento. E assim, sempre foi tudo repentino, como também a nossa vinda pra cá. Tudo foi provisão de Deus, né? Era tudo muito... Sempre. E olha que... E o Senhor, acho que ele não permite que a gente pense muito, sabe? Fique analisando muito, porque senão acho que a gente vem medo, né? Uma situação em que... Para você ver como são as coisas de Deus, né? Eu vivi tanto tempo essa realidade e depois, para honra e glória do Senhor, eu me tornei um policial. Olha que glória. Eu fui policial durante quase 3 anos, depois que a gente começou a viver a nossa vida em Cristo e longe de tudo isso. Eu passei num concurso público. E durante esse concurso público, quando eu estava fazendo o curso de formação para fazer parte da polícia, eu ganhava muito pouco e eu não tinha tempo para trabalhar, porque o curso era o dia inteiro, era muito pesado, tanto a parte escrita, teórica, quanto a parte prática. A gente tinha aula de tudo que você possa imaginar, era realmente um curso para você, de formação, você saía de lá pronto para você ir para a rua defender a sociedade. E a gente ganhava muito pouco nessa época, tinha só um auxílio que a prefeitura, né, que o governo passava pra gente. E teve uma vez que a gente foi fazer compra, a gente não tinha dinheiro, cara. Foi bem complicado. E nós fizemos uma compra com R$130
160 reais. A compra do mês. E geralmente a gente costumava gastar 500, 600 para fazer a compra do mês naquela época. E nesse dia só tinha 160. Pois por incrível que pareça, a compra que nós fizemos nesse mês de 160 durou o mês inteiro. Foi. Deus proveu de uma forma que foi sobrenatural. Só realmente quem vive em Cristo para olhar e agradecer e falar, realmente, Senhor, o Senhor colocou a mão aqui e multiplicou. Se eu pudesse, assim, se eu puder dar um conselho a você que está nos ouvindo e de repente está passando por alguma situação parecida, sabe? Ou não relacionada à dependência química, ou de repente aí um problema no seu casamento, de repente algo com seus filhos, ou você mesmo inconstante naquele alto e baixo, né, da vida cristã. A melhor ferramenta, a melhor saída é a oração, é o joelho no chão. É isso aí. Porque o Espírito Santo, através da nossa oração, ele nos conduz, ele nos dá estratégia, sabe? Ele nos dá o discernimento no falar e principalmente no calar, né? Porque às vezes a gente consegue falar, mas não consegue segurar a boca para não falar. E isso foi uma das ferramentas da sabedoria que o Senhor me deu naquele momento, para não coagir, para não ferir, para não afastar ele. Então, todo momento eu sempre falava para ele, cara, Jesus te ama demais. Jesus te ama demais, porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não sei porque ele nos uniu. Porque, assim, realmente, eu sou uma serva do Senhor, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Né? E eu tenho certeza que hoje, através da vida dele, o meu cunhado, que era ateu, se converteu, aceitou Jesus, a minha cunhada. O meu irmão. Então. A minha sogra, né? Hoje já tá na glória, mas antes de ir pra glória, se entregou para Jesus, fez questão de se batizar. Uma família, assim, espírita, né? Que eles são de origem do candomblé. E o meu cunhado era ateu. Então, eu vejo que o que o Senhor me usou, né, para transmitir, e não fui eu não tô falando para que você ache que a Lohane não, eu fui só um instrumento, eu só me deixei ser usada e pelo Espírito Santo soube esperar ali e fazer parte do processo da salvação dele, e através da vida dele foi com a família dele. Então, assim, eu percebo que hoje, olha só o poder da oração, né? Eu orava pela vida dele, alguém também orou pela vida dele, pela mãe, pelo irmão, e através da vida dele o Senhor foi salvando a casa dele. Então, vidas que o inimigo tinha o poder, vidas que o inimigo achava que tinha já ganho, né? Mesmo que a minha sogra, que foi no último ali, né? No último respiro praticamente, o inimigo perdeu, sabe? Em nome de Jesus. Ele perdeu, e eu tenho certeza, eu creio que ela tá na glória. E isso para mim, sinceramente, já valeu as lágrimas derramadas lá atrás, sabe? Enquanto ele estava fazendo as escolhas dele, se drogando, e eu tava orando, eu sei que para mim já valeu, sabe? Ver a minha sogra se rendendo ao Senhor, poder conversar com ela de Cristo e ver eu transformar, assim, o que o Senhor fez na vida dela. Ela louvando, né, adorando, ela evangelizando a irmã dele, evangelizando. Então, assim, a gente vê, nossa, a gente começa a entender todo o processo, né? Exatamente, por que o Senhor nos uniu, entendeu? Não era sobre mim. Na verdade, o Senhor me forjou, né, com todas as experiências que eu tive até os meus 27 anos, e me preparou para que eu pudesse não me sujar, mas para que eu pudesse participar do processo da salvação dele. Foi um privilégio que o Senhor me deu. Um privilégio que o Senhor me deu poder participar da salvação da vida do Sérgio e da família dele. Então, e é mais fácil do que hoje, né? Na verdade não foi fácil, mas se a gente parar para pensar hoje, e fica um recado para todos nós, né? Todas as vezes que a gente começa a viver a nossa vontade, todas as vezes que a gente coloca o eu na frente, a gente é orgulhoso, a gente é arrogante, é prepotente, e a gente se afasta dos caminhos do Senhor. Por quê? Toda nossa vontade, ela vai ser terrena, ela vai ser para os nossos prazeres,
o nosso conforto, para aquela zona de eu tô tranquilo aqui. Hoje eu não quero ir para a igreja. Hoje eu não vou fazer tal coisa. Isso é chato. Eu não vou levantar meia-noite para orar. Eu não vou fazer tal coisa. Não, o fulano lá na igreja é chato, eu não vou para a igreja. Então você vai fazendo a sua vontade. E o inimigo vai colocando sementes ali durante o caminho, trazendo situações que ele vai te mostrando os pratos. E os pratos são convidativos. O mundo está aí com coisas que saltam os teus olhos. E seguir a Cristo é o importante. E não vai ser fácil. Todos que falaram de Cristo foram perseguidos. Todos. E ainda hoje tem gente que morre por falar de Cristo. Então, mas se a gente entender que aquele sacrifício não foi em vão, que nunca vai ser em vão, a gente pega a Bíblia, é o livro mais atual que existe. Você acha a resposta para tudo naquilo. Para a sua conversão, para os seus problemas, para os seus momentos de felicidade, para você aconselhar um irmão, para você fazer tudo, tem na Bíblia. Para você seguir a sua vida. Estou em dúvida, o Espírito Santo vai soprar no teu ouvido se é certo ou se é errado o que você tem que fazer. Então, eu falo para a Lohane, a gente tem uma família, nós temos 2 filhos maravilhosos, que sempre foi nosso sonho, mas eu falo, a coisa mais importante que a minha mulher podia ter feito por mim era ter me apresentado Cristo. Amém. E eu sou muito grato por isso, por ela ter me apresentado